Acho que já estamos ao vivo aqui, então. Bom, boa noite a todos. Essa é uma live aqui do Portal Disparada. Hoje é sobre o curso Ascensão e Queda da Argentina, dos professores Matias Vernengo e Paulo Gala. Para iniciar e dizer só uma contextualizada de quem é o professor Matias Vernengo e Paulo Gala. O Matias, ele é argentino, mas ele se graduou e fez mestrado em economia aqui na UFRJ, doutorado na New School e hoje é professor da Universidade de Bucknell, nos Estados Unidos. O Paulo Gala já é nosso conhecido aqui, mas seguindo as apresentações, ele se graduou em economia pela FEA, fez mestrado e doutorado na GV, hoje é professor de lá e também foi professor visitante nas universidades de Cambridge e Columbia. Bom, Matias, seja bem-vindo aqui pela primeira vez e Paulo, bem-vindo de volta. É um prazer muito grande para a gente receber vocês aqui para falar sobre esse curso novo de vocês. Certo? Obrigado a vocês. Prazer é nosso, prazer é nosso. Legal. Bom, para iniciar, vocês abordam, né, no curso, né, no programa do curso, o processo, né, de desenvolvimento econômico argentino, desde o período colonial até o colapso, né, que houve com as reformas neoliberais e as crises sucessivas e posteriores que levaram e levam, né, a Argentina para uma situação de tensão social que talvez não seja vivenciada dessa forma acentuada em nenhum outro país da América Latina, né? Bom, antes de passar para vocês a palavra, para vocês falarem sobre o curso, enfim, eu queria fazer uma pergunta já inicial. Bom, no final do século XIX, a Argentina ela parecia, né, a economia mais promissora da América Latina. Ela tinha uma renda per capita que era semelhante aos países desenvolvidos, mas, enfim, eu queria que vocês explicassem por que esse modelo ele não se sustentou, né, por muito tempo enquanto uma estratégia de desenvolvimento e se esses conflitos sociais tiveram algum paralelo com esse período do século XIX, enfim, esse período inicial. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Daí é com vocês. Vai lá, Matias. Ok, então vamos lá. A pergunta, assim, a história tradicional exatamente diz isso, né? Uma história que sugere o seguinte: sugere a Argentina era um país desenvolvido, aí vem um bando de imigrantes, e essencialmente os imigrantes são... na Argentina são 4 grupos de imigrantes. Acho que a gente não falou disso no curso, então isso aqui é uma boa para o pessoal que está vendo. São 4 grupos de imigrantes que está todos eles com o nome errado, né? Então, os italianos o pessoal chama de gringo na Argentina, não são os americanos. Os turcos não são turcos, não são sírios e libaneses. A Argentina teve um famoso presidente de origem síria que conheceu sua mulher, com a qual ele está casando de novo, que era de origem síria. Ele conheceu ela em Damasco, que é o Carlos Saúl Menem. Neoliberal e peronista, para acrescentar as confusões da Argentina. E os outros 2 grupos eram o que a gente chama de russos, né? Os russos, que não são russos, são majoritariamente judeus poloneses. A gente ia ter uma grande, né, imigração judaica na Buenos Aires, uma das grandes cidades judias fora de Israel, assim como, sei lá, São Paulo é uma das grandes cidades japonesas fora do Japão, né? E espanhóis, obviamente, que a gente se refere com eles como galegos, embora a grande maioria deles não sejam. Por exemplo, meu avô era de Majorca, das Ilhas Baleares. Os Vernengo vêm da Itália lá no 1840 e poucos. Então, o ponto vem toda essa imigração, gente que estava muito arraigada na Argentina, por exemplo, o Jorge Luiz Borges, um famoso homem da elite argentina, além de um grande escritor. Eu adoro Borges assim, de leitura, mas ele era uma figura complicada politicamente. Ele favoreceu o golpe militar nos anos 70, disse que finalmente era um governo... Eu vou chegar à sua pergunta, mas essas voltas acho que acrescentam um pouco de cor à história da Argentina. Sim, claro. Fala do Borges, a gente podia ficar meia hora falando só do Borges. Borges, eu devo dizer, quando eu tinha 6 anos, eu lembro de ter visto ele na rua, perto de Florida, com minha mãe. Eu acho que eu lembro mais da minha mãe emocionada, que a gente viu o Borges, ela tentando me dizer que era um homem cego, que estava com uma senhora, ajudando ele, etc. Mas eu supostamente estava lá e vi o Borges. E o Borges dizia, né, que a Argentina acabou com que ele não era argentino, porque ele não era imigrante de italianos. Então,
a piadinha aí é que gente como eu, que é meu filho descendente de italianos, não é realmente argentino, porque argentino é o pessoal que vem lá de trás, da época da colônia, são os verdadeiros argentinos. Devo dizer, coisa importante que a gente sim aborda no curso, o Borges é de origem portuguesa, a família, o que quer dizer que provavelmente tinha uma conexão com a colônia de Sacramento e com um papel colonial importante da Argentina, que é o contrabando, e o contrabando é essencialmente uma coisa que tem a ver com eu acho que ele morou em Salamanca, não foi, Matias? Um tempo em Salamanca, talvez? Ele teve tudo quanto é lado. Ele tinha uma coisa muito... A família foi porque ele tinha problema de saúde, a família e o pai dele também. A família passou muito tempo na Europa. Então, ele morou em vários lugares, inclusive ele morreu, né? Há que lembrar isso, que ele foi morrer em Genebra, né? Ele não, é uma coisa muito elitista. A elite argentina, há uma razão pela qual há piadinhas de argentinos por toda a América Latina. A elite argentina, inclusive, pelo que ai, meu Deus, eu e minha memória. Isa, desculpe. Como a Isa falou, essa história da Argentina ter uma renda per capita muito elevada é típico, né, do argentino, que é muito fanfarrão, que sabe que a Argentina é um país desenvolvido e o resto é tudo. Então vinha disso aí também a coisa dele, né? Mas eles passaram tempo na Europa. Eu, para ser sincero com você, de Salamanca eu não sei. Mas eu imagino que sim, que eles passaram em vários lugares. Salamanca é o lugar da a Coimbra espanhola, né? É a universidade mais antiga, etc. Bom, indo à pergunta da Isa. Então, a Argentina, nessa história oficial, o problema começa com esses imigrantes que enchem um país que era, em última instância, próspero e começa a coisa da decadência. E aí, pior ainda, porque aí tem um elemento que eles acham inaceitável. Pelo menos esses imigrantes italianos não são das partes relevantes da Europa que eles queriam trazer alemães e gente industriosa e trabalhadora, supostamente, não, entendeu? Os restos poloneses e italianos e carcamanos e sírios e libaneses. E, além do mais, aí vem o que eles chamam na Argentina de uma forma bastante racista, cabecitas negras, que são os mestiços, não são propriamente, não estão falando de afrodescendentes, estão falando de descendentes do interior da Argentina, que tem a ver com os grupos indígenas e mestiços da fronteira do Império Inca, que com o peronismo são incorporados. Então, na verdade, é o radicalismo, o movimento nacional popular, que traz os imigrantes. Só para a gente ter um pouco dos anos, Matias, se você puder falar, a grande onda de imigração é mais ou menos de que época? É o Belle Époque, essa época que a Isa está dizendo que a Argentina tinha renda per capita muito elevada, final do século XIX e início do século XX. Nesse período, a Argentina recebe mais gente do que, em termos de proporção do que havia no país, do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em termos absolutos, é o país que mais recebe imigrantes. Na história universal, pensa bem, tem 3% das pessoas que moram fora do país. Na história universal, não há paralelo que a gente tenha, né, dados de uma imigração tão violenta por um país. Acreditava-se, o Borges escreve sobre isso, acreditava-se que a Argentina, o espanhol ia ser perdido. Por isso que o nosso castelhano é tão diferente do castelhano, o nosso e o Uruguai, porque o Uruguai também é muito parecido, né? Então, na verdade, quando eu digo o nosso também tá vendo? Me sai o argentino egolatra porque é portenho, não é? Na verdade, a Argentina tem vários sotaques como no Brasil, né? Então, se você for para Mendoza, é etc. Mas o sotaque que é muito mais... Porque o pessoal em Mendoza fala um sotaque que é mais parecido com o chileno. Se você for mais para coisa, parece mais com o Paraguai, por aí vai. Agora, quando você está em Buenos Aires, é muito distintivo. E muito diferente, as gírias são diferentes, e muito disso tem a ver com a grande massa de imigração, que era muito grande para a capacidade do país, né, incorporar. Mas essa é a história oficial. Então, que diz o quê? O problema foi que veio esse bando de imigrante, veio esse bando de migrante depois, e houve esse processo de industrialização nacionalista que destrói aquela história idílica de um passado fantástico onde a Argentina era desenvolvida. O problema dessa história é que não é verdade. Ou seja, a Argentina tinha renda per capita alta, mas também tem, hoje em dia, a Arábia Saudita. E ninguém, em sã consciência, acha que a Arábia Saudita é um país desenvolvido, entendeu? Ou seja, se você estiver no Bahrein, o Bahrein tem renda per capita elevada, mas isso não quer dizer que o Bahrein é um país desenvolvido. Por quê? Porque produz petróleo, acabou-se. O que a Argentina produzia? A Argentina era um país que estava integrado com a potência hegemônica do momento, a Inglaterra, que é uma ilha, que quase não produz alimento, e a Argentina tem... Como dizia, eu sempre cito isso aqui quando a gente fala com o Paulo. Eu fui aluno do Antônio Barros de Castro,
As pessoas não acreditam quando eu digo essas coisas. O Antônio Vaz de Castro dizia sempre, essa história de que o Brasil, entendeu? Que Deus é brasileiro é mentira, entendeu? Não. Se Deus fosse brasileiro, ele tinha dado aquelas terras lá da Pampa Úmida pra gente. Porque é lá na Ucrânia que você tem essa fertilidade brutal da terra que produz, inclusive, as coisas que você precisa para alimentar o povo só. Pensa bem, se você for lá no Ricardo, aquela coisa de economista, é o quê? Precisa dar para turma trigo, o modelo do trigo para alimentar a turma, entendeu? Para salário. O salário é trigo, é pão. Uma coisa muito europeia e eurocêntrica, mas é isso mesmo. Então, a Argentina é, por excelência, o lugar. É na Argentina, na Ucrânia, que tem a produção, entendeu? Você pode verdade, plantar o trigo é o produto quintessencial, né? O trigo é o símbolo dos economistas, né? Exatamente. A Argentina produzia isso. A Argentina produzia trigo e carne. Então, pão e trigo. Entendeu? Então, claro, a renda per capita num país com pouca gente, que de repente tem um boom e se integra, porque a Argentina não tinha integração nenhuma. A Argentina, ao contrário do Brasil, o Brasil é um país que tem 3 grandes ciclos, pelo menos, né? Tem o ciclo do açúcar, tem o ciclo do ouro, tem o ciclo do café. Né? No período, já o café já entra num período que não é mais colonial. Mas o Brasil entra, como diz lá o Caio Prado, pela introdução econômica, na integração com a economia mercantil internacional. A Argentina não. A Argentina entra pela porta dos fundos, porque a prata nem saía pela Argentina, estava lá em Lima. Então a Argentina entra pelo contrabando. Por isso que tem toda a coisa do argentino, entendeu? A coisa do tango, do argentino, é porque a Argentina era... Veja bem, é toda uma história engraçada, porque a Argentina tem um nome que o nome é prata, mas a prata estava na Bolívia. E não tem prata na Argentina. Não tem prata na Argentina. O Rio da Prata, mas não tem prata no Rio. Nunca tem prata na Argentina. É uma enganação. A Argentina é uma grande enganação. É o gol de mão, gol de Deus, entendeu? É uma coisa fantástica. Então, a Argentina eventualmente toma conta disso aí e leva de Lima a capacidade e o escoamento passa a ser pela Argentina, etc. Mas quando se integra globalmente na economia internacional, que é no final do século XIX, é por quê? Porque tem esse boom tecnológico que permite, com a máquina, com o barco a vapor e o frigorífico, conectar. Porque antes disso era só charque para vender para os escravos, para as plantações. No Brasil... o charque é ruim, é pobre, né? Uma mercadoria de baixo valor adicionado. Ninguém vai comer charque em Londres, né? Isso, é só para escravo. E aí, então, o que se importava eram escravos que eram levados ilegalmente, em boa parte do período, para o Alto Peru, para a Bolívia, e eram contrabandeados. Daí a colônia de Sacramento, ou seja, a Argentina... Aliás, até eu me lembro... em cima disso. Eu me lembro, então, Matias, desculpa te interromper, mas só uma curiosidade histórica do livro do nosso amigo Luiz Felipe Alencastro, né, que é o Trato dos Viventes, que a gente falou em outras vezes, a gente fala um pouco no curso também, que, aliás, é um livro espetacular, assim, ele é professor lá no GV, meu colega de sala. Mas só para complementar essa história que você falou, eu me lembrei, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, a história é que é uma santa lá do Peru, de Lima, que acho que é a Nossa Senhora de Copacabana, que veio pela Argentina e por ali por baixo, e os caras fizeram uma igreja. Ele até conta algumas histórias, mas ele não vai fundo em todas no Trato dos Viventes. Mas tem histórias, a outra que acho que a gente brevemente falou, mas não no curso, do descendente do Mendes Sá, que na verdade é o cara que reconquista. Ele é carioca, casado com uma tucumana argentina, e estamos falando do século... Veja bem, só as coisas loucas. Estamos falando do século XVII. Entendeu? E ele reconquista... Angola, né? E ele reconquista Angola. Ou seja, porque tem a luta com os holandeses. Por quê? Porque essa coisa, o comércio está todo interligado. Ou seja, há uma ligação, o que o Luiz Felipe de Alencastro chama o triângulo Luanda, Rio de Janeiro, Buenos Aires, né? Que isso existia. Então, essa é a economia colonial argentina. Então, o ponto é, quando a Argentina entra na economia global, entra vendendo uma espécie de petróleo da época. Entendeu? Petróleo para dizer, petróleo já tinha, obviamente, mas é que é um produto com alto valor adicionado, com alto valor no mercado internacional, no qual a Argentina acrescenta pouco valor adicionado, a gente só acrescenta o fato de que a gente tem terras férteis e consegue vender muito produtivamente. E, então, isso está concentrado na mão de gente que é dona da terra, muito pouca gente, então, na verdade, também não quer dizer que tem salários elevados, as pessoas estão bem, etc. Ao contrário, é a tentativa de elevar esse salário, desenvolvimento, que é o que o Prebisch chamava de desenvolvimento, né? Tentar elevar o salário de todo mundo, que dá no radicalismo primeiro, depois no peronismo
e que encontra barreiras incríveis. Mas o que a Argentina produzia? Trigo e carne. O que os países desenvolvidos produziam nesse momento? O que os Estados Unidos está fazendo nesse preciso momento, quando os Estados Unidos pula para frente e vira o país hegemônico global? Os Estados Unidos está produzindo carro, está produzindo, entendeu? É o Ford, consumo em massa. Não, ele estava produzindo os navios, o navio frigorificado que vai pegar a carne e o trigo estava sendo produzido na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, o frigorífico e o navio. Então, os produtos farmacêuticos, a indústria química, que permite os fertilizantes que vão na terra plantando na Argentina. Até hoje, máquinas, né, Matias? A maquinária agrícola, mudou, né? Que é McCormick e John Deere. Entendeu? Isso tudo não é feito na Argentina. Então, a ideia de que a Argentina é um país desenvolvido, produzindo vaca e trigo, importando tudo mais, é uma ideia que não tem lugar, entendeu? Então, essa ideia é uma ideia fora do lugar. E tem a ver com isso, tem a ver com o fato que a Argentina efetivamente tinha uma renda per capita elevada, porque a Argentina teve a sorte, ou a elite argentina teve sorte, por assim dizer. E pode vender esse mito. Mas é um mito muito forte, isso é muito importante, Isa, porque é um mito muito forte. Então, em boa parte, o que a gente faz nisso aqui é desmistificar isso aí. E é um mito que é usado no Brasil. Passados 100 anos, é o mito tema aí, se você pegar não só o governo brasileiro, mas se você pegar o Macri, quer dizer, nós estamos 100 anos depois na mesma tecla, né, Matias? Uma coisa é isso que motivou, né, essas políticas todas, né? O retorno a isso, né? Essa pauta de exportação. Eu diria que o retorno é mais uma forma de vender. O cavalo, por exemplo, quando ele nos anos 90 faz a história da convertibilidade, que a gente também discute no curso, né? É uma espécie de padrão ouro. Ele diz $1, 1 peso. E aí ele diz não vai ter inflação. Porque a gente faz isso aí, essa é a ideia, etc. E essa noção ele vende explicitamente tentando dizer é uma volta ao Carlos Pellegrini, a Argentina do século XIX. Ou seja, é mais uma estratégia de marketing do que propriamente eu não acho que parte da elite argentina realmente quer dizer, sempre tem gente que acredita em qualquer coisa, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana. Mas eu tenho a impressão que no Brasil tem muita gente. Não, sim, tá por isso eu tem ideias. Gente que acredita em qualquer coisa, mas eu vou dizer o seguinte, eu acho que boa parte da elite argentina é preparada. Por exemplo, o cavalo é uma figura que ele é muitas coisas. 90% das coisas que ele é eu não posso dizer numa live, mas sabe uma coisa que ele não é burro. Uma coisa que até fazer um comentário, mas quando eu estava fazendo meu doutorado lá no ano da graça de 2004, e meu tema era câmbio, desenvolvimento econômico, né, o papel do câmbio. Inclusive a gente tem uma aula só para falar disso no curso, né? E um dos primeiros papers que eu li, até queria te perguntar e fazer esse comentário, não sei se você já viu esse paper. Um dos primeiros papers que eu li sobre os efeitos nocivos da sobrevalorização para o crescimento, para o desenvolvimento, foi um paper do Cavalo, cara. Eu não acreditei. Isso. É um paper dele de 1987, lá numa revista de Chicago, que era o... Né? Eu falei, como é que o Cavalo escreveu? Eu não acreditei. Mas eu te explico, porque é uma coisa interessante. Então, o ponto é que o câmbio tem efeito sobre estrutura produtiva, sobre o que você pode produzir, etc. Mas o câmbio também é uma variável distributiva, porque tem 3 preços essenciais na macro, não é? Tem, obviamente, o salário, né, alguma versão do salário que você pega, a gente normalmente pega um mínimo, alguma coisa que a gente pode acompanhar a coisa. Você tem a taxa de juros e você tem a taxa de câmbio. E eles 3 são interdependentes. Então, se a taxa de juros, você deixa a taxa de juros fixa, na realidade isso não acontece. Qualquer dos outros 2 preços, quer dizer, vamos lá, qualquer preço que você deixe fixo, os outros 2 mudam inversamente. Então, se você mudar, mantiver fixo a taxa de juros, um câmbio mais valorizado quer dizer o quê? Quer dizer que é fácil importar bens. E fácil importar bens quer dizer que, com um salário em pesos, você pode comprar mais bens importados e, portanto, o salário real é alto. Então, o que o Cavalo estava reclamando da tendência à apreciação não é porque ele estava preocupado com o câmbio pela indústria, porque ele queria que a indústria fosse para o espaço. Ele está falando aí que o salário é muito alto. Mas ele, em vez de falar o salário é muito alto, né, é linguagem em código. Porque ele está dizendo gente, olha, eu estou tentando baixar o salário, mas está difícil, porque é a coisa do câmbio, então eu preciso fazer os juros altos para segurar essa treca aqui, e com isso eu estou acabando que o pessoal está consumindo muito e eu tenho um problema na conta corrente.
Então, ele sabe do problema, mas não é pela preocupação que você tem que ele está preocupado com industrialização. O que ele estava preocupado era com os salários elevados. Salário real, né? Então, o que eles queriam, para complementar o processo, é quebrar as pernas dos sindicatos e poder reduzir salários e gerar um desemprego violentíssimo, que, de fato, eles tiveram nos anos 90. E foi a forma de segurar. Mesmo assim, era insustentável o processo, particularmente depois das várias crises internacionais. Depois da tequila, depois da crise asiática, da russa, aí a brasileira. Né? E a brasileira foi a pá de cal. Né? Aí, quando a brasileira acontece, porque o Brasil, simplesmente pela dimensão do Brasil, o Brasil é de uma dimensão tão grande para a Argentina, que é o principal parceiro comercial, etc. Então, não tem... De forma que o Brasil não que a Argentina não é para o Brasil. Né? Isso é uma relação assimétrica, simplesmente pela dimensão do Brasil. Então, isso aí, na Argentina, a crise brasileira... por exemplo, a crise argentina vai ser muito mais dramática agora com a pandemia. Mas, para o Brasil, isso não chega a ser tão problemático quanto o fato do Bolsonaro e a administração do Guedes serem terríveis. O Brasil tem uma crise profunda, que isso agrava a situação na Argentina. Então, a Argentina sofre mais o Brasil do que o Brasil sofre a Argentina. Nesse sentido, né? Particularmente hoje em dia. Ou seja, se você fosse de volta 40, 50 anos atrás, isso não era verdade. Um dos legados... porque a integração acabou acontecendo uma integração, né? Por motivos outros, né, que a gente estava falando, que era uma ideia de livre mercado, mas acabou que o Mercosul virou uma proteção regional, né? Isso, exatamente. Então, isso afetou seriamente a dinâmica na Argentina. Então, o que acontece no Brasil é muito mais importante para a Argentina. E acho que isso aconteceu também do ponto de vista... há 50 anos, quando eu fui para o Brasil, a gente foi para o Brasil antes do golpe, né? A família foi para o Brasil em 1975. A situação na Argentina já era complicada. Na Argentina, quase ninguém sabia nada do Brasil. Os estereótipos todos da Argentina são mais daquela época. Como é que foi a história de ir para o Brasil, Matias? Eu sei que assim, eu estou perguntando de curiosidade pessoal, depois a gente volta a falar de Argentina, mas de onde veio a ideia de... Teve como tudo. Naquela época, meus pais já eram gente... Meu pai estava em 75... Meu pai, 75 era o quê? 45 anos. Então, não era um cara novo. Ele estava no governo, ele não era peronista, né? Obviamente, o tio dele, né? Tio avô meu, né? O almirante Vernengo Lima botou o Perón preso em 45, o que foi uma má ideia, porque o Perón voltou e foi presidente de 46 a 55. Então, na família, como meu pai sempre diz, meu pai votou pelos Kirchner, votou pelo Alberto Fernandes, meu pai, de todos os irmãos dele, é o único que fez isso. E ele sempre diz, mas eu sou de uma geração de argentinos que eu tinha razões pessoais para não gostar do Perón. O Perón era uma figura contraditória, como eu falo. Ele era nacionalista, ele era industrializante, ele tinha coisas que são certamente louváveis e importantes. E eu acho que, em muitos casos, a esquerda errou nisso aí. Não dá apoio. Eu sempre digo o caso brasileiro. Na Argentina, eu sempre cito. Luiz Carlos Prestes, há que lembrar. Luiz Carlos Prestes vai para a prisão em 35. A mulher dele, a Olga Benário, é deportada e a filha dele nasce num campo de concentração nazista que a mãe consegue tirar e levar para o México, né? Que é uma professora de história na UF. Esse homem sai da prisão em 45 e vai dar um discurso, se eu não me engano, no Morumbi, a favor do Vargas. Por quê? Porque sabe que o que vem por aí do outro lado é uma loucura, entendeu? Então, e a esquerda argentina nisso aí errou. Então, eu não estou dizendo isso aqui, entendeu? Mas, então, já a situação era complicada, mas meu pai era um cara, entendeu, progressista, que fazia... Meu pai trabalhava na coisa de controle de medicamentos. Quando ele foi para o Brasil, ele trabalhou na Adolfo Lutz e depois na Fiocruz. Para a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, eventualmente. Também deu aula na cidade de Santa Maria. No início era pegar biscate, porque podia até ter uma posição mais firme. Mas a gente saiu por conta disso, porque a situação política, se você era progressista, de esquerda, e no meio do tiroteio peronista, porque eu sempre digo, o peronismo é que estava... não era só os militares que eram prerrogados e fascistas, e a gente tem vários desses na Argentina, como, de fato, aparentemente, a gente também tem no Brasil. E que eram neoliberais na época, que no Brasil não eram. No Brasil ainda não eram neoliberais. Os nossos já eram neoliberais. E
Então, é aquela propaganda que tinha no Brasil, os nossos neoliberais são melhores do que os seus, né? Na verdade, os de vocês já vieram antes, né? Muito antes, não, muito antes. Então, no meio desse tiroteio, teve ameaça de morte, teve não sei o quê. Meu pai sempre diz, a gente não sabe de quem, também. Minha mãe fazia muito exagero disso, meu pai dizia, mas também não foi nada. Todo mundo, quem não teve uma ameaça de morte? E aí a gente foi embora. A gente pegou e foi, né? Pegou as malas e foi morar aí em Higienópolis. A gente morou 7 anos em Higienópolis, Alameda Barros. Eu achei que você tinha ido pro Rio de Janeiro primeiro. Você começou em São Paulo. Como? Eu achei que você tivesse ido para o Rio de Janeiro, então você não, a gente foi para São Paulo. 7 anos em São Paulo. Meu irmão, inclusive, fez o segundo grau no Bandeirantes. Meu irmão fez Bandeirantes, passou para Poli, acabou indo para FJ do tempo, e depois foi para Buenos Aires. Eu não, porque eu na verdade, quando a gente foi para o Rio ainda era novo, e aí eu fui para o Santo Inácio, e aí fui para a VJ, e aí meus pais foram embora. Eu tive uma experiência, eu digo para os gringos, vocês, quando vocês vão para a universidade, vocês saem de casa para ir para a universidade. Eu não. Eu, quando fui para a universidade, casa saiu de mim. Eles voltaram para a Argentina e eu fiquei. Eu tive uma experiência americana ao contrário. Eu fiquei em casa para fazer a universidade, né? Mas minha casa foi embora. Eles voltaram para a Argentina no final dos anos 80, início dos anos 90. E eu àquela altura, já não tinha mais sentido. Eu cresci no Brasil, então eu fui muito novo. Tinha 6 anos. Então eu acabei ficando. Mas a história foi da coisa política mesmo. Que, eu vou dizer, em São Paulo, naquela época, a gente ia num clube que era na Raposo Tavares, né? Passando Cotia, que era Santa Paula Country Club. E no Santa Paula, eu vou dizer, o Silvio Luiz era sócio do o comentário, não, o comentarista que era da Record, da Bandeirantes. O que eu vou falar para os meus filhinhos? Isso, pelo amor dos meus filhinhos! O que eu vou dizer lá em casa? Ele era sócio de Santa Paula. O clube era cheio de argentino e uruguaio. Assim, caiu o coitado do pessoal no clube, não sabia o que tinha acontecido, mas o que tinha de comunista argentino e uruguaio era uma loucura. Enfim. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar. Essa coisa da... Isa, vai lá. Você falou que você tinha umas perguntas aí. Você quer seguir alguma linha? Sim, se você deixar eu e o Matias conversando, a gente vai embora. Eu vou embora. É só puxar um chopinho aqui, pedir um bolinho de bacalhau e aí... Não, só para... Enfim, seguindo aqui, você tocou no assunto do Perón, né? Queria só comentar que a crise dos anos 30 ela acabou trazendo aqui no Brasil uma ruptura, né, com esse modelo que tinha de exportação de produtos primários e foi seguido de um processo, né, de industrialização que, enfim, ampliou um processo de urbanização também e ocorreu um conjunto de transformações no governo Vargas, né? Que, valendo-se desse momento aí externo, ele criou também internamente várias condições, enfim, uma estrutura administrativa, órgãos, uma legislação que possibilitou a ocorrência, né, desse projeto industrializante. Teve também conflitos internos, diversos, e o período do JK basicamente foi uma extensão disso também, né? Queria que você explicasse de que forma é possível estabelecer uma comparação entre o Vargas, se é possível, né? Entre o Vargas e o Perón, e na sequência, acho que foi o Frondizi, né, que seguiu ele, e o Juscelino, se haveria um paralelo no que eles se aproximariam, onde teria distinções em relação às políticas que eles adotaram. A pergunta é ótima, e de fato acho que assim, em vários níveis você está correta. Há uma analogia entre o Perón e o Vargas, e há uma analogia entre o Frondizi e o Juscelino. E mais, a primeira ditadura argentina, não é a primeira, né? A Argentina tem tantas ditaduras, elas são todas mais curtas e menor duração que no Brasil. Mas as ditaduras dos anos 60, né, particularmente a Onganía, é uma ditadura que ainda é nacionalista e industrializante. E então bate um pouco com com um período que acaba antes, não tem o segundo PND, por assim dizer, mas na parte dos anos 60 é similar. Então, nessa parte, acho que há 3 períodos, a gente fala disso no curso, que são similares. Agora, o Perón só chega em
em 43 é o golpe que leva os coronéis, que são uma espécie de tenentes argentinos, ao poder. O Farga é o presidente, o Perón eventualmente vira vice-presidente, além de ser secretário do Trabalho, que é o ministro do Trabalho, né? E é por onde ele faz a conexão com os sindicatos e leva a criação do partido dele, né? Que eventualmente vai ser o Partido Justicialista, né? Que é o Partido Peronista. Mas isso só mais tardiamente. Ele presidente só em 46. Pelas eleições, e vamos ser sinceros, cada vez que ele concorreu à eleição, ele ganhava tranquilamente. Ou seja, essa história de fraude é o que eu digo, é como o Chaves. Você pode gostar, não gostar, você pode criticar, mas que ele ganhava a eleição, ele ganhava. Ele ganhava simplesmente, o povão gostava. E gostava porque ele fazia coisa pelo povão. É só olhar, a gente bota lá no curso gráficos os salários reais na Argentina nos períodos peronistas, no primeiro e segundo período peronista, de fato, né, do Perón mesmo, e no terceiro, de fato, que eu digo, né, real, que é o Kirchner, os salários reais são os mais altos da história argentina. Os salários industriais, que a gente bota lá na... Agora, não com o Menem, obviamente que o Menem, né, é uma espécie de peronismo neoliberal, então um fake, né, em vez de fake news, aí é fake peronismo. Tem fake peronismo. Essa é boa, boa definição. O nome é novo, mas a existência é antiga. Então, esse paralelo existe, mas nos anos 30 a gente não tem isso. Agora, a diferença é que a Argentina estava mais avançada no processo de industrialização, primeiro, de urbanização. A Argentina já era mais urbanizada lá para os anos 30, já tinha um processo incipiente de industrialização, já tinha Buenos Aires, eu acho que me corrige, Matias, Buenos Aires era uma cidade infinitamente mais importante que São Paulo, né? Porque São Paulo na virada do... Tudo bem que a gente deveria comparar com o Rio de Janeiro, né? Mas São Paulo na virada dos 1800 para os 1900 era uma cidadezinha ali de 100 mil, 200 mil habitantes, não mais do que isso. A impressão é que Buenos Aires... Não, Buenos Aires não é só... Adiante, a gente conversou em alguma dessas lives, a gente conversou da ópera, né, Mike? Na verdade, do Colón, né? O Teatro Colón, que é um teatro importante, que tinha, entendeu, uma importância internacional. Mas eu acho, assim, tem várias outras coisas que a gente poderia ter citado nisso aí. O que eu sempre acho marcante é que Buenos Aires tem metrô. Se você for pegar a linha A de Buenos Aires, que quase ninguém pega, porque não é, né, dessas piadas, né, tem um livro famoso sobre a coisa da classe média argentina, então El Medio Pelo na sociedade argentina, que fala, é o cara que despreza, entendeu, os nouveau riche, né? E, claro, obviamente ele fala das linhas de ônibus onde você pelo menos pode encontrar uma empregada conhecida. E é tudo meio brincando, obviamente, mas o ponto é que a linha de metrô mais popular é que vai para o bairro norte. A parte norte de Buenos Aires, depois de uma pandemia lá de malária no século XIX, o pessoal foge do sul, que é onde a cidade foi fundada, e vai para o norte. Então, a parte norte é a parte chique, onde está Recoleta, e se você for seguindo, vai até San Isidro. Essa parte toda é a parte mais chique de Buenos Aires. É a linha D do metrô. Mas a linha A é a mais antiga, é de 1912. Porra. 1912. Nossa. Então, entendeu? São Paulo foi fazer o metrô nos anos 70. Eu lembro quando começou o metrô em São Paulo. Entendeu? O Rio de Janeiro ainda posterior. Então, Buenos Aires tinha metrô lá atrás. Entendeu? Isso dá mais ou menos a pauta de como esse enriquecimento incrível, que era de volta não desenvolvido, mas que permitia... É um Emirado Árabe. É um Emirado da carne. Entendeu? Esse Emirado da carne permitia que Buenos Aires fosse uma cidade, entendeu? Para quem... Isso até hoje tem efeito. Se o pessoal viaja, no Brasil, o pessoal viaja para Buenos Aires e diz, eu me sinto na Europa. Os parques. O aquecimento global vai acabar com isso aí, né? Porque Buenos Aires é um inferno de calor, normalmente. Mas tem a coisa do inverno, tinha a coisa do metrô, tinha essas coisas todas que faziam Buenos Aires parecer... Imagina, se você estivesse nos anos 50 em Buenos Aires, no Rio de Janeiro não tem metrô. Em Buenos Aires tem metrô, você tá, entendeu? Você anda de metrô, você tem inverno que você precisa usar um casacão. Buenos Aires é uma cidade europeia, parece, e isso acrescenta esse mito da Argentina desenvolvida, tal, etc. Sem dúvida, acho que você tem razão. Buenos Aires já havia um processo de industrialização incipiente, já havia a Petrobras Argentina, que é a YPF, dos anos 20. Então, havia já um processo em andamento que é anterior. O que a Argentina produz de diferente, acho, nos anos 30, que, assim, no Brasil, tem o Vargas. E o Vargas, de fato, o Celso Furtado diz lá na Formação Econômica do Brasil que é um keynesianismo avant la lettre, né? A gente já está fazendo políticas contracíclicas lá atrás, mas não tem ninguém conscientemente pensando nisso.
A Argentina produz o cara que pensa conscientemente nisso. Diz, aqui na periferia, esse treco não funciona, a gente precisa fazer algo diferente. Para você ver as instituições que você estava falando, né, Isa? A Argentina cria um Banco Central. O Brasil só vai fazer em 64. A Argentina faz em 1935. O projeto vem em 32. Eles trazem o Niemeyer, que é o assessor que era do Banco da Inglaterra e depois do Tesouro. Devo dizer, não, ao contrário, primeiro do Tesouro, depois do Banco da Inglaterra. É quando ele era no Banco da Inglaterra que ele vem dar o assessoramento na Argentina para fazer o Banco Central argentino. Não é o projeto que vem, esse projeto que vai é o projeto do Prebisch, é um projeto autóctono nacional, e o Prebisch vira, de fato, o presidente do Banco Central, ou seja, o gerente geral, mas ele controla. Mas devo dizer, só nota de rodapé aqui engraçada, é que o Niemeyer é o cara que, quando o Keynes fez o exame público para entrar no serviço público inglês, quem tirou o primeiro lugar foi o Niemeyer, e o Niemeyer foi para o Tesouro. O Keynes tirou o segundo lugar e foi para a oficina da Índia, e é por isso que o primeiro livro é sobre a Índia. Né? Por isso que o Keynes foi parar na Índia, então. Isso, e o Keynes disse, o Keynes era uma figura fantástica, você tem que amar o cara. O cara disse que ele só tirou o segundo lugar porque os examinadores não sabiam o suficiente, sabiam menos economia do que ele. E ele tá certo. O pior é que você diz, não, o cara é um egolatra. Não, ele tá certo. Ele tá certo, ele sabia o menos que ele. Bom, imagina o cara que vai examinar o Keynes, ele tá numa situação meio ingrata, né? Para dizer o mínimo. Pois é. Mas, de qualquer forma, então a Argentina cria um Banco Central e ele aprende o seguinte no Banco Central. Ele diz, sabe o que é? A gente não pode fazer... a gente precisa fazer política contracíclica. Para fazer política contracíclica na periferia, a gente precisa, porque se a gente abaixar os juros, vai ter fuga de capital, a gente precisa de controle de capital. E ele aplica controle de capital na Argentina. Então, nos anos 30, tem uma política já na Argentina de controle de capital, política anticíclica, que depois, quando vem o Perón, o Prebisch também era gorila. Na Argentina, a gente fala gorila, né, de quem é antiperonista é gorila. E como chama, o Prebisch... ele perde o emprego, ele vai... O Celso Furtado conta uma história ótima, que acho que eu conto no curso lá, que o Prebisch, ele podia ter trabalhado em qualquer banco, mas ele diz, não quero trabalhar em um banco, porque eu conheço as carteiras de todos os bancos, isso não é certo. Então, ele tem que vender a casa dele, que o irmão dele tinha desenhado. O irmão dele é um grande arquiteto, Alberto Prebisch, que fez o Obelisco em Buenos Aires, a pirâmide lá na 9 de julho, e entre outras coisas. E ele vendeu a casa, uma das primeiras casas modernistas da Argentina. Essa casa deve valer uma fortuna hoje, hein? Eu imagino, é em San Isidro. Então deve valer mesmo, que é área bem ao norte de Buenos Aires, etc. E ele comprou um apartamentinho e não cabia o piano da mulher dele, né? A famosa história que o Celso Furtado conta isso. E isso ele conta para dizer essa ideia do espírito público, né? Mas o Prebisch vai dar uma série, ele vai pela América Latina como um money doctor, né? Como um doutor monetário. Ele vai lá para dar assessoria na República Dominicana, no Paraguai, na criação de bancos centrais, etc. E ele vai com o Triffin, que era nessa época funcionário do Fed americano, né? Do Banco Central que escreveu americano. O Golden Fetters, né? Que é uma referência exatamente, fantástica. Que é o cara do dilema, né? Ele esteve no governo, então, antes da CEPAL. Disso. Muito antes, Bem antes. Ele estava no governo desde praticamente os anos do início dos anos 30. Ele foi assessor do Ministério da Fazenda e depois criador, porque ele era assessor do Ministério da Fazenda, de governos conservadores, embora ele tivesse uma relação com os Bunge. Os Bunge eram uma família, obviamente, do Bunge-Born, uma família muito rica, que, como os Prado, em São Paulo, tem seus filhos, ovelha negra, e tinha o marxista da família socialista. Só uma interrupção, Matias, assim, para quem está assistindo a gente, assim, para vocês verem como a história da Argentina é confusa, né? Se você não mergulha no detalhe, é muito difícil, porque assim, você pega o Prebisch, que tem ideias que se alinham a ideias peronistas de industrialização, da importância da indústria, mas ele era antiperonista. Aí você pega o Menem, que é um peronista, mas ele desindustrializa o país, ele vai completamente contrário a essa ideia. Então, tem muita nuance, né, para você entender a história argentina, que a pessoa que vai se aventurar nisso, ela precisa tomar cuidado, porque se você vai com um clichêzão, você não vai entender nada, porque vai ficar uma salada na sua cabeça, não é isso, Matias? É exatamente isso. É uma história complicada, que normalmente é assim, né? O que eu digo. Claro. Quem vai dizer, entendeu, que o grande marxista brasileiro é um Caio Prado, entendeu? É um Prado, de São Paulo, ambas famílias, entendeu? Mas exato, é a mesma né? coisa. Você vai dizer, os Bunge produziram, entendeu? O Augusto Bunge, que era da elite agro, né?
Isso, é um mentor do Prebisch, mas era socialista, né? E o Prebisch tinha essa conexão. Então, o Prebisch é uma figura... Ele tinha lido Marx. Ele teve debate com o Juan Berrusto, que é o tradutor do Marx para o castelhano, que é na Argentina, não é na Espanha, não é no México. O Juan Berrusto ele teve um debate. E agora o detalhe fantástico. O Juan Berrusto, que é o marxista, é a favor do padrão ouro. O Prebisch não é. Isso é no final dos anos 20 e início dos anos 30. Entendeu? Então, são dessas coisas. A coisa está tudo com a cabeça quando você pensa. Por quê? Mas você estava falando do Triff, não perde depois da história do Triff. Então, ele vai e faz essas missões monetárias, né? E o Triff, uma das coisas que ele diz é que, olha, a Argentina é um país que fez uma coisa muito interessante nos anos 30 que ninguém fez, que é controle de capital. Quase ninguém fez, e essa ideia é uma boa ideia. Isso acaba emplacando em Bretton Woods. A partir daí, todo mundo passa a usar o FMI em campo, etc. Mas o Prebisch estava à frente dessa ideia. Então, meu ponto é, a Argentina não produziu nos anos 30 um processo tão vigoroso, porque não tem o peronismo. Na Argentina, nos anos 30, não tem o Vargas. Né? O Perón argentino chega nos anos 40. Né? O Vargas argentino, perdão. O Vargas argentino chega nos anos 40. Mas a Argentina produz algumas políticas, particularmente porque o Prebisch estava no governo, e produz o pensador disso, que quando ele vai à CEPAL, é ali que o Furtado diz, o Furtado lê o negócio, né, o manifesto lá de 49, o Furtado diz, meu Deus, é isso aqui que eu estava procurando, entendeu? Mind-blowing, foi mind-blowing. Sai publicado em português antes que em castelhano ou em inglês, que é um documento da CEPAL, que sai publicado normalmente em castelhano e em inglês, na época não saía em português, e sai primeiro na Revista Brasileira de Economia e de volta, eu dou testamento do que eu acho assim, simbolicamente importante, uma outra elite liberal brasileira que era realmente liberal e aberta às ideias, etc., que o Goudin publica o texto mesmo discordando completamente, mas ele publica lá o texto, está na Revista Brasileira de Economia. Aliás, eu não consigo imaginar um texto mais contrário às ideias do Goudin do que... Você vê como ele era um cara... Exatamente. Mas ele publicou. Então, isso é importante dizer, né? Que havia uma abertura a ideias diferentes que me parece perdida e uma violência. Se você discorda, vai para Cuba, ou sei lá o que é hoje em dia, entendeu? A coisa ficou muito, muito mais complicada de discordar em níveis razoáveis de discordância sobre estas coisas que me parece que são ideias, assim, eu acho incontroverso, que se você quiser crescer, você precisa industrializar, acho que não há a menor dúvida. Mas aí, voltando à pergunta da Isa, porque você sabe qual é a brincadeirinha que fazem aqui nos Estados Unidos, que eu sempre digo, tem que tomar cuidado hoje em dia, porque tem um elemento, mas é a ideia de que latino-americano, eu sempre digo, essa parte eu digo sem medo, porque eu sou latino-americano, então, que o anglo-saxão vai direto ao ponto, né? O latino-americano pega, vai indo na direção ao ponto, aí abre, vai embora, fala sobre não sei o quê, aí depois volta. Aí, peraí, o que eu estava falando mesmo? Aí, essa história, mas é por isso que nós asiáticos sempre dá volta. É que nós latino-americanos somos muito mais divertidos, né? Sem dúvida. Pois é, não, mas voltando. Então, aí quando o Perón vem, a gente tem um elemento que é claramente como Vargas, particularmente o segundo Vargas. Porque o segundo Vargas é um Vargas desenvolvimentista, é o Vargas onde há uma discussão. Sim. Houve um nacional desenvolvimentismo no Brasil, e que é um texto famoso do Lessa e do Fiore, né? Ou algo assim o título. E aí, com o peronismo, e claramente... Mas Matias, antes disso, nos anos 30, tem a industrialização meio que forçada pela Grande Depressão. Então, a indústria ganha momento. Tinha políticas anticíclicas. E tinha de antes, né? Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial deu nisso, inclusive nos anos do final do século XIX, por uma questão fiscal, para precisar elevar os rendimentos da receita tributária. Né? Eles precisam botar tarifas. Então, a América Latina era relativamente protecionista, a Argentina também, mas por uma questão mais fiscal do que qualquer outra coisa, e isso dá uma certa proteção. Então, os setores afins à produção agropecuária já eram relativamente desenvolvidos na Argentina. O Torquato de Tella, né, da família de Tella, é ali do início do século XX, ele já está na Argentina. Para os anos 30, eu sempre digo, o de Tella seria uma espécie de Matarazzo argentino, né? Que faz a coisa têxtil, a coisa de produção de macarrão, ele também vai e faz produção de bomba de gasolina, aí depois ele entra em outros setores que os Matarazzo não sei se entraram, né? Ele fazia geladeira, a Cian de Tella terminou fazendo carro, fazia um pouco de tudo, né?
os grandes conglomerados argentinos. Então, isso tudo tem a ver com o Frondizi. A Argentina, nesse momento, assim, ao mesmo tempo, há que ver que a YPF Argentina nunca teve um monopólio como a Petrobras, portanto, também nunca foi tão... É uma coisa interessante. A Argentina já estava antes, mas até por estar antes mais desenvolvida em muitas coisas, o impulso é mais fraco. Então, você tem que, no Brasil, o impulso industrializador é muito mais forte. O Estado desenvolvimentista foi mais violento, né? O brasileiro foi mais agressivo, né? Mais agressivo, e o papel do Estado mais determinante, porque o Brasil, ao contrário da Argentina, não tinha ido tão bem no período agroexportador. Então, não havia uma elite. A elite do café com leite, por assim dizer, é uma elite, a despeito de toda a resistência e importância, mais fraca. Ou seja, em 32, aí vai doer para vocês dois paulistas, em 32 a elite paulista perde, entendeu? Claro. Ou seja, a elite paulista perde, que é a elite do café com leite, entendeu? E isso na Argentina é mais complicado. A sociedade rural por isso que eu digo, nos anos 30 na Argentina isso não rola. Até hoje, né, Matias? Eu acho que até hoje a elite agrária da Argentina é uma potência, né? Embora é mais agrário financeiro, né? Mas misturou, são esses claro. mesmos. É isso mesmo, não, concordo. A produtividade agrária argentina é fantástica. O que digo, no Brasil só dá para ter uma elite agrária que produz soja lá no Centro-Oeste, porque a Embrapa investiu pesadamente para transformar o Pantanal, basicamente, numa região que é extremamente produtiva. Na Argentina não precisa, não teve Embrapa, não teve Estado. Já era naturalmente produtivo. Então, praticamente sem nenhum esforço, você tem uma produtividade muito alta. E isso, obviamente, gera resistências mais fortes. Então, o Frondizi, ao contrário do Juscelino... Vamos lá. Eu não estou tentando minimizar as dificuldades do Brasil. O Vargas comete suicídio para puxar, entendeu, o golpe por 10 anos. O Juscelino tem que ir ao FMI. Há uma série de negociações duras e complicadas. Mas, entendeu, no imaginário popular nacional... são os anos dourados, entendeu? Todo mundo era namorado da Malu Mader, entendeu? A gente crescia rápido e a vida era maravilhosa. Agora, na Argentina, não. O Frondizi é um tempo complicado, entendeu? Por quê? E ele cai no golpe, entendeu? Ele leva... Entendeu? Por quê? Porque é complicado, porque ele não tem o petróleo nacional, ele tem que ir ao FMI, a situação política... Ele ganha a eleição, ele só ganha a eleição porque ele era radical, né? Porque as pessoas não sabem, eu não sei nem se eu digo no curso. Mas o Frondizi era radical. E ele pega e diz, não, peraí, essa turma está todo mundo louco, eu vou lá, faço um acordo com o Perón e a gente unifica as forças populares. Então, ele quebra com o radicalismo, que achava que ia poder levar sozinho, e diz, não, eu vou com o Perón. E o Perón diz, é nesse aqui, e a gente vota nesse aqui. E ele ganha a eleição, mas ele ganha a eleição com o peronismo. Mas aí o que ele faz? Tem uma crise externa, ou seja, a Argentina sai crescendo, bate na restrição externa, precisa de dinheiro da FMI, ele bota o Alçogaray, que é um dos famosos neoliberais argentinos, entendeu? O Alçogaray foi depois a filha dele, a ministra das privatizações do Menem, e é o fundador do Partido Liberal moderno argentino, Alçogaray. Veja como o neoliberalismo vem lá de trás, e inclusive uma coisa que me chamou a atenção que você destaca é que é pré-Tati Reagan, né? Quase que a Argentina que começou com a moda, né? Esse ano que começa é 70? 1970 e 73. É o Chile. O Chile é o primeiro. A gente só perdeu para o Chile. Mas fora isso, a Argentina é o número 2. É Chile primeiro e a Argentina logo depois. Na verdade, antes do golpe militar. É o que eu digo. Já no final da Isabelita, em 75, vem o Rodrigaço e a gente já está fazendo política neoliberal. A Argentina, em 75, muito antes de ter neoliberalismo no resto do mundo, a Argentina já está aplicando políticas neoliberais violentíssimas, das mais violentas, para quebrar as pernas dos sindicatos. Então, aí o ponto, assim, você tinha perguntado uma outra coisa, mas você falou os conflitos políticos, né, na Argentina. Os conflitos políticos na Argentina são importantes por isso, porque, pensa bem, a gente tem todas as dificuldades de fazer industrialização na periferia que tem em qualquer outro lugar, que tem no Brasil. Mas no topo disso aí, você tem uma conflitividade social muito arraigada na sociedade, porque está ali no processo de você tentar criar um processo de industrialização que implica ter uma classe
tanto a burocracia e a classe média que vai com isso, que foi gerado na Argentina, já tinha um pouco mais antes, que foi feito no Brasil, uma classe média de fato, entendeu? Com educação, com universidade pública, com treinamento da burocracia, entendeu? Com todas essas coisas que são necessárias para você realmente ter uma classe média. Então, na Argentina, isso tudo também foi feito, mas você bate aonde? Que você também vai ter a classe trabalhadora, organizada, sindicalizada, etc. E isso bate com uma elite muito forte, como o Paulo está dizendo, uma elite agrária que ainda hoje, agrária e financiarizada, porque essa elite sempre foi financiarizada. Ou seja, outra coisa que eu acho que é um mito. Ou seja, a coisa financiarizada era lá no século XIX, era muito financiarizada. A conexão com a Inglaterra e Londres, a conexão com a City de Londres é desde sempre, desde logo. Né? A Argentina quebrou a Baring Brothers em 1890, entendeu? Que era o principal banco de investimento global. No século XIX, né, a famosa frase que tem na Europa tem 4 potências, né? Agora o nome do filósofo alemão me escapa, mas as 4 potências eram como chama, Rússia, Prússia, 5 potências, perdão, Rússia, Prússia, França, Reino Unido e a Baring Brothers. Então, a Baring Brothers quebra no final do século XIX pelo endividamento exacerbado que eles tinham, né, a exposição que eles tinham à Argentina. Então, esse é um default histórico dos vários que a gente tem. Mas você estava falando da elite pode falar dos nossos de agora. Como a elite agro agravou esse conflito social, né? Porque ela foi muito ociosa ali de manter o poder e a estrutura econômica, né? E aí que deu porrada, né? Isso, e ali mais explica por que a gente foi cedo para o neoliberalismo. Porque mesmo que... Ou seja, o problema não foi que a gente não fez bem na industrialização. A gente fez com todos os problemas que todo mundo fez. O problema é que a resistência... Se você vai fazer isso e você encontra uma resistência tão violenta como você encontra na Argentina, e de quebra, no caso argentino, também teve a coisa da resistência armada ser muito, muito elevada por razões que, sim, são específicas. Ou seja, tinha o Che Guevara, tinha o movimento Montonero... ou seja, a coisa na Argentina era mais já, ou seja, há que lembrar, o militar que dá o golpe contra o Perón, o general Aramburu, em 55, derruba o Perón, ele não era dos mais radicais comparado com o que vem logo depois dele. Tal. Mas Aramburu, obviamente, um militar desses duro, coisa, e ele é sequestrado pelos montoneiros. E no que ele é sequestrado pelos montoneiros, eles fazem como fizeram as Brigate Rossi depois na Itália, e eles fazem um julgamento e eles executam ele. Isso é 1970. Então, o nível de violência é muito elevado. E as elites, então, decidem o quê? Não, isso aqui não é um projeto... Eles trazem o Martínez Dios, que é o ministro da Fazenda do Videla, né? De um governo genocida que mata 30 mil pessoas. Aí é 77, 78? 76. Ele é o primeiro-ministro. Ele chega logo de cara. Ele é como Sérgio de Castro lá no Chile. Sérgio de Castro é o ministro que faz o que eles chamam lá no Chile o tijolo, né? Que é o programão né? Para o Pinochet, que eles fazem para o ministro da Marinha lá antes do golpe, né? Que você pega e tem uma entrevista dele, que é recente, num documentário, ele diz: mas vocês fizeram esse projeto, vocês não sabiam que ia ter um golpe? Não, a gente não sabia. Mas então, para que vocês estavam fazendo o projeto? Não sei, a gente fez um projeto aí, deu pro cara da Marinha, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, essa mesma coisa rola na Argentina de forma mais desorganizada. Então, tem o nosso Sérgio de Castro, é o Martínez Dios. Mas o que eu ia dizer, o Martínez Dios é de uma família que foi para a Argentina quando a Argentina vira um vice-reinado do Prata, vira um vice-reinado, que na organização espanhola a Argentina era irrelevante. Até 1776. Não tinha o vice-reinado dela. Só no final. É só em 1776, quando os Bourbons começam a reorganizar e dizem: não, vai escoar pela Argentina mesmo, esquece Lima. Então a Argentina finalmente vence no final. Um dos caras que vem nessa época e tem espaço, ganha terras e não sei o quê, é o Martínez Dios, que vai ser lá na frente já que você falou dos vice-reinados, quais eram, Matias? Você lembra de cabeça? Bom, basicamente, o grosso relevante é onde estão os importantes centros indígenas. Então, um é no México, o vice-reinado da Nova Espanha. O outro é o vice-reinado do Peru, em Lima, pelos Incas. Tem o de Nova Granada, que é na Colômbia, porque também tem os indígenas com ouro, né? Agora vai me escapar o nome da civilização, mas né, o mito do Eldorado é sobre a Colômbia. Por sinal, para qualquer um que for a Bogotá, devem visitar o Museu do Ouro em Bogotá, que é uma coisa linda, e
mostra, tem algumas das coisas, relíquias ainda coloniais que não tem. Mas ali não era Incas também? Não eram os Incas ali, Matias? Não, ali é uma outra civilização que era meio fechada lá no vale, porque é lá em cima, no coisa, e era meio fechada, com quase nenhuma conexão. É uma civilização menos desenvolvida, menos proeminente, não tinha chegado ao estágio, sabe, quase imperialista dos Incas e dos Astecas. Mas assim mesmo, cheia de ouro. Não tanta quantidade. Na verdade, nunca é ouro, né? Na verdade, sempre mais prata. Tanto México em Zacatecas quanto né, em Potosí, na Bolívia, era prata. Era prata. Mas a Argentina só passa a ter... E o resto são governações, né? Então, são coisas menores, né? Na Venezuela, no Chile, na Argentina, na América Central. Buenos Aires finalmente ganha o vice-reinado em 1776. Então, é tardio em comparação ao... Mas eu interrompi seu raciocínio. Você estava falando do Martínez de Oz. Não, você estava falando que está lá atrás, né? É uma coisa importante entender como essa coisa tem raízes profundas, né? na coisa argentina. É lá atrás que vem a coisa, ou seja, essa conexão com a coisa do agro e da vem lá de trás, né? Por razões que são estruturais de como funciona a economia. Então, eles trazem aí o Martínez de Oz, e o Martínez de Oz é uma opção pelo neoliberalismo, porque é uma opção para dizer, olha, realmente, para ter um país, para a gente ter os padrões, a elite argentina, os padrões de consumo que a gente tinha, para a gente poder... A gente tem aqui as terras, a gente tem uma produtividade fantástica, não há necessidade nenhuma. Basta matar o excesso de pessoas. Isso, basta eliminar os excessos, ou pelo menos as pessoas que são muito militantes. E voltar a um processo no qual o agro passa a ser dominante e essa coisa de industrialização fica para trás. Não é essa a ideia. Então, é um projeto muito retrógrado, né? Que abandona e pouco nacionalista, ou seja, de volta. Nacionalismo no sentido bom. Eu não sou, eu sempre digo, eu ser nacionalista seria uma contradição em termos, né? Da onde você é. Você nem sabe mais qual é a sua nacionalidade. Não, obviamente, é uma dessas coisas que é difícil dizer, entendeu? Não, em muitos sentidos eu sei, eu sou mais brasileiro que argentino em muitos sentidos, mas de qualquer forma, o Nelson Marconi, né, que quando a gente esteve em Boston logo antes da Covid, ele me disse: não, você torce para que time? Para que seleção? Eu disse: não, para a Argentina. Aí disse: então você é argentino. Ela disse: não, peraí. Opa. Não, mas o que é isso? É de futebol, isso é inequívoco, cara. A seleção que você torce é o seu país. Não, mas aqui não tá vendo? É futebol. Futebol era o time que o pessoal torcia em casa. Eu sou palmeirense porque eu era pequeno e a gente foi ver jogo do Palmeiras. Meu pai era palmeirense e eu vi o Palmeiras, Ademir da Guia e Jorge Mendonça, Leão, essas coisas. No antigo estádio, né? No Parque Antártica. E aí o outro time que a gente torcia era a seleção. Então fica bom. Então você pode ficar assim, porque você fala subnacional é Palmeiras e a seleção é Argentina. Aí já dá uma. Mas depois eu fui pro Rio, aí eu virei vascaíno. Meu sangue sofredor, eu virei vascaíno no Rio de Janeiro. Mas enfim, vamos lá, Isa. O ponto é que interrompe a gente aí. Por que a Argentina foi muito cedo, entendeu? Isso explica por que a Argentina foi muito cedo. Essa conflitividade social da Argentina explica por que a Argentina foi muito cedo. Também explica outra coisa que acho que é importante entender, que é por que a Argentina tem essas crises periódicas muito mais duras que o Brasil, que a gente se endivida loucamente e cai num default. Ou seja, a gente volta e meia faz o quê? Um processo de liberalização muito radical. Esse processo de liberalização é também liberalização financeira. É uma elite que não liga para o país, é uma elite que o dinheiro dela está todo fora. A casa de veraneio não é nem na Argentina. A elite argentina não vai para Mar del Plata, ia para Mar del Plata. A elite argentina vai para Punta del Este. Ou para Miami, obviamente. Ou sabe-se lá para onde hoje em dia, que eu não devo estar mais na moda, mas né, também não é Punta del Este, é San Ignacio, alguma dessas outras cidadezinhas por perto de Punta del Este. Mas o ponto o dinheiro que a Argentina deve é dinheiro que está nas mãos de argentinos. O dinheiro entrou, os argentinos compraram os dólares, a elite argentina, que tem peso para comprar os dólares, e esse dinheiro foi fugado, escapou e está, entendeu, em paraíso fiscal. Só, quem foi pego com dinheiro em paraíso fiscal e não perdão para ele mesmo? O Macri. O Macri estava nos Panama Papers. Quando você fala uma coisa dessa, o pessoal não acredita. Não, mas o nome dele está nos Panama Papers, é só ler. O nome do Macri está nos Panama Papers. Ele foi pego e ele tinha basicamente, como chama, roubado fisco.
e foi eleito presidente, mesmo com isso aí nas costas, entendeu? Por quê? Porque a elite argentina faz isso aí, entendeu? Então, é uma elite que não liga para o país e não liga para o país, por isso não é nacionalista. Por quê? Porque não tem nenhuma preocupação com industrialização. Industrialização requer elevar os salários do povão, como diria, né, meu ex-professor Carlos Lessa, você tem que elevar o salário do povão para poder consumir, produção em massa, etc. Essas coisas na Argentina foram abandonadas há muito tempo pela elite, desde os anos 70. Então, foram quase 50 anos. Então, quando eles vêm ao poder, eles vêm para destruir. E aí é muito complicado, porque quando você vem para destruir, aí que eu vou meu segundo ponto, não é só que foi cedo, é que quando você vem para destruir é rápido. Então, você faz o quê? O Macri entrou, ele libera tudo, libera importação, libera controle de capital, libera como chama, inclusive no início ele nem aumenta a taxa de juros, porque ele queria uma desvalorização. Ele disse, eu não vou desvalorizar, mas ele vai desvalorizar. Tem um vídeo meu no meu blog que eu digo, olha, o Macri vai desvalorizar, gente, desculpa, mas ele vai desvalorizar, mas vai virar inflação e depois vai ser fuga de capital, que é o que aconteceu. Assim, não é que eu sou profeta, é que, Deus meu, acontece o tempo todo. Entendeu? Eu só não esperava a magnitude. Entendeu? Já estava com déficit de conta corrente, numa situação difícil. Aquilo que você estava contando já era uma situação complicada. Mas então, ele pôde se endividar, porque eles tinham os contatos internacionais, que não era peronismo, tal, etc. Então, o pessoal disse, aí o dinheiro foi fugado. E em 4 anos de Macri, a dívida externa mais do que duplica. Então, no que mais do que duplica a dívida externa, você termina com uma crise. Então, quando volta o governo que diz não... Só fala o valor, Matias, porque é um negócio impressionante, porque toda a renegociação de dívida, tudo aquilo lá, ele queimou... Vai de 70 bilhões no final do governo da Cristina para mais de 160 bilhões de dólares. Completa, né, cara? E aí aquilo implode... Em 4 anos. Em 4 anos. Bom, então, ele perdeu por culpa dele mesmo, na verdade. Né? Óbvio, óbvio. Ele destruiu. Claro. Ele prometeu mais crescimento, teve crescimento negativo na média dos 4 anos. Ele prometeu menos inflação, teve mais inflação. A inflação acelerou, saiu de 30 e poucos para 40 e poucos. E o câmbio explodiu. O câmbio explodiu, mas não o câmbio real, né? O câmbio nominal, claro. que foi embora foi a inflação. Então, uma coisa assim, nada do que ele prometeu. Mas aí todo mundo diz, é um fracasso. Mas eu digo, mas não é não, gente. Porque o que ele prometeu é que ele ia baixar os salários e que ele deixou o país de mãos amarradas. Porque vem um peronismo moderado, porque a Cristina, para ganhar, ela faz o quê? Ela faz uma aliança política. Ela pega e bota o Roberto Fernandes, que tinha rompido com eles, que tinha rompido com ela lá atrás, há quase 10 anos. Entendeu? Então, quando o Lavanha saiu, acho que em 2006... Ele ficou mais um tempo, ele continuou um tempo. Mas ele era mais ligado ao Lavanha. Ele tem boa relação com o Lavanha. Ele rompeu lá atrás. Então, ela faz uma aliança para voltar. Ela está de vice-presidente. O presidente é ele, a despeito que as pessoas não acreditem. Entendeu? Não é que o Alberto Fernandes é um títere na mão dela. Então, ele é o presidente. Ele é peronista. É óbvio que ele é peronista. Ele é nacionalista, ele quer indústria, ele quer isso, aquilo, outro. Mas o problema é que ele vem de mãos amarradas, ele vem com um acordo com o FMI, e ele vem com uma dívida que é insustentável com o próprio FMI. Por sinal, nessa última semana, outra vez, a BlackRock e os outros credores disseram que não à proposta argentina. A proposta argentina, que tinha começado pagando 40% e eles pediam 60%, chegou a 53%. Lembrar que o FMI disse que 51% era o que sustentava, que a Argentina está além do que o FMI diz que é sustentável, e eles ainda assim disseram que não. Então, uma coisa que começa a ser preocupante nessa altura. E aí vem a pandemia, entendeu? Mas é muito difícil você construir um projeto nacional de industrialização com uma elite que é reacionária e muito refratária a qualquer possibilidade de compactuar com algo razoável sobre um processo de desenvolvimento nacional. Agora, a gente tem que entender que isso no Brasil também tem, né? Essa que é a coisa. Quando eu digo... Sim. Por isso que é importante olhar o caso argentino, porque no Brasil a gente tem. Ou seja, o projeto do PT... E de volta, as pessoas não precisam ser petistas para concordar com o que eu estou dizendo. O projeto do PT é um projeto que puxava nessa direção, mas que, como chama, com limitações, obviamente, né? Mas a dureza da reação contra, né, já no governo da Dilma, e a reação que vem com políticas neoliberais já no Temer, isso aqui é continuidade com o Guedes, claro. São muito duras. E elas têm a ver com a mesma coisa. A queda da Dilma é exatamente isso, né?
com uma elite que é reacionária e contrária ao Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, no Brasil, mesmo com a elite que não é necessariamente agrária, que a indústria era muito mais importante. A Argentina, sabe qual é um dos mitos argentinos? O mito argentino é que no Brasil é muito diferente, porque é uma elite da Fiesp, que é industrializante, que é muito poderosa, e o Brasil, sei lá, vai ser sempre uma potência industrial. Aí você diz, super potente. Que bonitinho. A Fiesp é a Federação dos Importadores de São Paulo. A Fiesp já está mudando o nome até. Pois é, então esse mito na Argentina é muito forte. O Eduardo Crespo, que é um outro argentino que foi parar lá no FRJ e é professor da FRJ hoje em dia, ele foi fazer o doutorado na FRJ, acabou ficando da aula lá na FRJ. Com o Crespo a gente sempre fala disso, do mito argentino sobre a elite industrial brasileira, essa noção, entendeu, de que não existe mais isso. Isso é lenda urbana, não, pode ter sido mais forte. O ponto é que era mais forte, assim como a elite argentina era agrária, era mais forte. Mas a noção de que uma elite brasileira industrializante muito forte é um mito, tanto quanto o mito da Argentina super desenvolvida lá atrás. Tá. E se você não interromper a gente sai falando. Eu disse outro dia, minha mulher disse que eu sou aberto ao monólogo. Ótimo. Adorei essa. Não, eu só ia perguntar, uma pergunta Paulo. rápida. Você tem contato com o ministro atual? Como é que é o nome dele mesmo? É Martim? Como é que é? Martim Guzmán, né? Porque ele fez doutorado aí, né? Ele teve muito com o Stiglitz. Você tem contato com ele? Ele vem do meio, né? Encontrei com ele 2 vezes, estive num painel, inclusive o painel era eu, ele, a Laura Carvalho e o Josh Mason, que é professor na CUNY. Mas ele fez doutorado por aí, não foi? Ele fez em Colômbia, com o Stiglitz. Foi Colômbia, por isso. Então, por isso. Eu, relação pessoal com ele não tenho. Encontrei com ele Mas ele me parece um cara bastante competente, né? Ele é bastante competente, acho que eles têm tentado fazer o que é razoável, o que é possível. Eles estão numa situação dramática. Dura. A coisa fiscal não tem sido da dimensão necessária para fazer frente à crise. Eles, até porque fizeram um fechamento da economia muito duro, mas mesmo assim estão tendo problema na periferia de Buenos Aires. Mas isso impactou a economia muito, então eles estão com problemas graves. Tem uma equipe competente. Eu conheço muita gente dentro do governo, obviamente. A presidente do Banco Central, quando eu trabalhei no Banco Central argentino, é a atual presidente, né, da FIP, que é o leão argentino, né, imposto de renda. Quem está no Banco Central agora? Não me lembro. O Banco Central ficou com quem? É o Peixe, era o vice dela, ou seja, ele estava no Banco Central quando eu estive lá. E o Matias Culfas, que era o gerente-geral do Banco Central, que é um amigo de família, inclusive, porque as primas dele moraram no Brasil também nos anos 70, quando eu estava lá, e eu conheço desde criancinha. Ele é o ministro. Assim, o Alberto Fernandes não tinha relação com o Martim Guzmán. Mas ele tinha. O Martim Guzmán vem via Sérgio Massa, que é um outro peronista que era dissidente, que é trazido. O Guzmán é super novo, né? Não tem nem 40 anos. O Guzmán é super novo. Isso. Não, o preço do Sérgio Massa era trazer o garoto dele, que era o Guzmán, a coisa do Stiglitz, etc. E aí ele entrou na coalizão, etc. Mas o ministro do Alberto na área econômica é o Matias Culfas, que eu conheço bem e tal, etc. E tem vários outros. Inclusive o rapaz que é o chefe de pesquisa do Banco Central, é um garoto que é amigo meu, que como eu sempre digo, deve ser o primeiro, como chama, realmente gerente, né, o de pesquisa de um Banco Central, que é escafiano. Ele fez o doutorado com o Sheffield, na Alemanha. Verdadeiramente escafiano, daqueles que gostam de matriz em subproduto e preço de produção e essas coisas assim. Então, não que você imagina no Banco Central. Mas, não, é um governo que acho que está fazendo as coisas necessárias, é um governo de gente que é capacitada, é um governo que tem os melhores interesses da Argentina, entendeu? De volta, eu não estou dizendo que, ou seja, tinha gente capacitada com o Macri, mas o problema é que o governo Macri não era um governo que estava preocupado com uma fração da Argentina e com um projeto de Argentina. Isso que é mais importante. Não quero demonizar ninguém, acho que é importante a gente também não demonizar. É um projeto de Argentina que é um projeto para muito poucos, né? Uma Argentina agrária, num país com 45 milhões de pessoas, não dá. Entendeu? Ou seja, a única forma de você ter desenvolvimento é industrializando. Também não vai... A Argentina potência não existe. Eu acho que é importante a gente também
pensar isso de volta com relação ao Brasil. Acho que a ideia do Brasil potência, que era a coisa dos militares, etc., é uma loucura. Por outro lado, não ter um projeto nacional de desenvolvimento também é uma loucura, né? É uma estratégia para o suicídio. E é isso que está em disputa na Argentina, e é isso que, lamentavelmente, a gente está fazendo no meio de uma pandemia e de uma renegociação de uma dívida externa com, efetivamente, nesse momento, um default. Né? Então, a coisa é muito complicada. Então, de volta, a Argentina termina sendo muito dramático. Né? Isso aqui é jogo de futebol. A Argentina sempre é assim, é jogo de futebol, 93 minutos do segundo tempo, né? Perdendo de 1-0, precisa empatar para poder ir para a Copa do Mundo e entendeu? No escanteio com gol de mão. se escapar disso, é por aí. Fala, Isa, você ia perguntar, eu te interrompi, desculpa. Não, que surgiu o assunto, né, do neoliberalismo e tal, desse colapso todo. Eu até me lembrei de um documentário que eu vi recentemente que chama Memórias do Saque. Ele passa por todo esse período e aí ele enfatiza. Isso. É muito bom. E daí ele, nos anos 90, eu achei até muito mais chocante, porque houve todas as vendas, né? Como teve aqui no Brasil também, enfim. E aí ele comenta num período que a YPR, né? Que é a petrolífera. YPR, é isso. Que ela foi concedida por um prazo de 25 anos pelo preço de 9 meses de produção. Então, enfim, esse processo dos anos 90, até vou aproveitar para engatilhar uma pergunta aqui. O André Roncalha mandou uma pergunta aqui no chat da live. André Roncalha, um abraço para você. O André Roncalha gosta muito de você. Você tem contato com ele, né, Matias? Figuraça, eu tenho via Twitter e via outras coisas. E eu tenho que comprar, aliás, eu vou te mandar o livro. Eu pedi o livro de vocês. Aqui tem que não, fazer eu vou te mandar. O livro de vocês. Um país que não aprende. Comprem esse livro. Boa. Eu vou te mandar, cara. É uma obrigação moral comprar esse livro. Olha aí, André, se você estiver assistindo, um beijo para você. Então, qual é a pergunta dele? A pergunta dele, ele falou assim, que a Argentina e o Brasil, ela tem um longo histórico compartilhado de inflações crônicas, e que em 94 o Brasil ele controlou a inflação, enquanto a Argentina não. E ele pergunta onde é que o país errou. Né? Então, aproveitando esse assunto aí do neoliberalismo, esse período de 94... também faz uma relação. A gente já tinha controlado, hein? A gente controlou em 91. A verdade é que nessa coisa de inflação, é a inflação que dá naquela história. Não sei se vocês lembram, ou seja, todo mundo aqui nos Estados Unidos, ninguém sabe por que tem o tequila effect, né? O tequila é uma coisa de uma conferência lá no Brasil, porque tinha um efeito Orloff. A Argentina faz o plano austral em 85, aí em 86 o Brasil faz o cruzado. Aí a Argentina faz o plano... eu até falo a sequência, eu sempre esqueço. No curso eu até estudei para lembrar e botar as datas certas. É muito plano, é cruzado, é verão, aí a Argentina, o Brasil tem o cruzado 2, sempre tem um pouco mais, mas a Argentina faz o plano primavera e o Brasil depois faz o plano verão. Aí, que é no ano seguinte. Aí a Argentina faz o plano, que agora o nome vai me escapar, e o Brasil faz o plano Bresser. Então, o austral é o primeiro. Austral, cruzado, primavera, verão, plano não sei o quê e plano Bresser. Tem 3 que vão assim, batidinho, um em um, e é mais ou menos as mesmas medidas. Então, quando rola isso tudo, o pessoal diz é o efeito Orloff. O que a Argentina faz, o Brasil a Argentina eu sou você amanhã. Tinha uma propaganda. Quem é mais novo não vai lembrar que não era nascido ainda. Isso. Então, isso vem daí, né? Então, a Argentina faz a conversibilidade, e a conversibilidade é em 91, abril de 91, e o Brasil faz algo diferente. Aí já não é exatamente igual, mas estabiliza em 94 porque o Brasil tinha uma coisa que a Argentina... O Brasil tinha um mercado de capital nacional indexado, né? Em moeda nacional, que permitia a coisa da ciranda financeira, como a Conceição dizia naquela época, que a Argentina não tinha, não tem, continua tendo problema, aliás, por não ter um mercado de capitais em pesos. E isso aí, essa parte a gente fez. O problema é outro, eu acho, dos anos 90. Não é tanta coisa da inflação, que a Argentina sim controlou, inclusive, para o final dos anos 90, a gente tem deflação. O problema da Argentina é que, nesse período, a forma como o campo foi organizada é de uma forma que era draconiana, era pela Constituição. Então, qualquer ajuste, entendeu? Num preço, é um preço, entendeu? Uma dessas coisas. E a lógica era exatamente porque era voltar ao padrão ouro, entendeu? E a caixa de conversibilidade. Então,
Eles disseram, tem que ser constitucional, então você não pode sair desse treco. Claro, isso funciona bem se as exportações sobem, né? Mas o problema é que as exportações não subiram. Então, como é que a Argentina fechou o buraco da conta corrente? A Argentina fechou com as privatizações, das quais você estava falando, isso que são brutais, né? E o documentário de Solanas é muito bom, porque mostra exatamente, né, as memórias é saqueio em português? Do saque. As memórias do saque. Memória do saque, tradução. Eu até tenho, tá por aqui o DVD. Ele tem 3 documentários que são sobre todos os tópicos né? Eu recomendo todos os 3. Eu sempre vou me perguntar quais são o nome de todos eles, eu não lembro. Recomendo todos os filmes de Solano, inclusive dos anos 80, né? São todos filmes fantásticos. Mas essas privatizações são para fechar, né? São para fechar. Eles estão vendendo os móveis da viúva, entendeu? Para tentar fechar as contas. E a outra é endividamento. E a Argentina faz uma coisa assim, de volta. A gente era garoto propaganda do FMI, né? O FMI faz uma coisa a que gente nunca brinca que o Brasil é o melhor aluno, mas talvez a Argentina esteja competindo com o Brasil para ser melhor aluno, né? Porque ela tem até uma cena emblemática dele lá no foi e falou no programa na época do Cam de Sus, aquele cara que levou a torta na cara, que era socialista francês, né? Socialista francês. Michel Cam de Sus. Michel Cam de Sus. O FMI sempre teve cheio de socialista francês, que os socialistas franceses são piores do que monetaristas americanos. Você vê um socialista francês, você corre. O cara é assim. E aí o Cam de Sus votou o Menem para dar um dos discursos iniciais do FMI, que era inusitado. Meu Deus. Porque era garoto propaganda. A gente fez tudo, a gente privatizou, a gente, assim... Mas a metade da gente, só os russos, só o russo, aquele bêbado, aquele rapaz que dançava bêbado. Que eu esqueço o nome dele. Não é o Yeltsin. O Yeltsin, isso, o gordinho que dançava. Eu tô que nem a Conceição, sabia? Eu tô ficando que nem a Conceição. A Conceição não lembrava das coisas, dizia o Três Dedos. O Três Dedos era o cientista lá, porque ele só movia os 3 dedinhos. O cientista, o Stephen Hawking. Eu tô assim, mas minha memória já foi. Eu digo o gordinho que dançava bêbado. Queria te falar, mas tem um ponto aí que a Isa perguntou do André Roncalha também, que a inflação começa a acelerar depois lá do Corralito, e é muito brutal, né? A desvalorização é muito forte. E tem a desvalorização, a gente perde. E há que dizer também. Há que dizer também o seguinte: a gente leva o que as pessoas esquecem de estabilização com segurar o câmbio é que, para o que você falou de processo de apreciação cambiária, é que durante 3 anos depois da estabilização, a inflação continua em 2 dígitos, né? Vai caindo, 40 e pouco, 20 e pouco, né? 10. Mas isso tudo acumula, porque o câmbio nominal está fixo, é 1 por 1. Então, quando você vai fazer isso aí, o câmbio real aprecia. Mas eu queria te falar, até fazendo uma pergunta, até me ocorreu aqui, pegando o embalo no que o André falou, a parte de acumulação de reservas é um capítulo importante também, eu acho, porque os Kirchner não acumularam reservas, porque acho que você pode fazer a leitura, assim, a minha visão é que no Brasil a gente conseguiu controlar a inflação na era Lula e depois na crise da Dilma e assim por diante por conta das reservas, porque um país latino-americano sem reservas não tem moeda, né, Matias? Isso, não, essa é a crítica interna que eu tenho. Eu estive lá dentro do governo, há uma discussão disso, eu tenho poucas discussões sobre isso. Tem um texto meu que saiu aqui no Journal of Economic Issues, que é o mais velho dos periódicos da Associação Evolucionária Americana, que é a dos institucionalistas, que dá o prêmio Commons Veblen, né, que por exemplo, o Myrdal ganhou, que foi prêmio Nobel, que vários economistas que são o Galbraith, né, economistas mais heterodoxos, era um grupo, os institucionalistas que fundou a Associação Econômica Americana, mas que hoje em dia, obviamente, por ser heterodoxo, é minoritário. Mas, de qualquer forma, eu tenho um artigo sobre isso no Banco Central Argentino, que a Mercedes, que era presidente do Banco Central na época, leu, porque quando eu estive no Banco Central, eu saí antes dela renunciar, que ela foi renunciada, né, obviamente, mas era porque a gente não tinha reservas. E isso é uma situação, e a gente precisava fazer algo sobre isso, é uma situação problemática, e aí você tem que fazer coisas que não necessariamente todo mundo gosta. Ou seja, eu achava que a gente precisava, naquele momento,
subir a taxa de juros para acumular reservas. Se a gente não acumular reservas, as quantidades de reservas que a gente tem são problemáticas. E a gente precisa poder fazer isso. E aí, se for conceder crédito, tem que fazer como faz o Brasil. Eu sempre usei o exemplo do Brasil. O Brasil tem um BNDES, a gente destruiu o nosso BNDES. Eu disse, a gente pode fazer via Banco Nacional. O que era o BNDES? Como chamava o BNDES, Matias? A gente teve vários nomes para ele. Nunca foi tão importante quanto o BNDES, mas a gente teve um banco de desenvolvimento que mudou de nome 2, 3 vezes. Se você me perguntar agora, eu de volta. Eu puxo aqui um livro, tá por aqui. Mas, bom. E ele foi extinto quando? Que eu lembro que a gente comentava 90, alguma coisa disso no... 90. A gente fechou isso tudo documentário. Anos 90 mesmo. Isso. No Brasil, isso aí porque tem resistência, né? É o que eu digo. Instituições são coisas importantes porque elas geram inércia, né? Então, se você tem uma instituição... Por exemplo, as pensões nos Estados Unidos, né? O Social Security. Uma vez que você cria uma instituição como essa, ela funciona bem, os velhinhos dizem, não, mas esse treco funciona. Eles passam a defender o negócio. E é mais complicado você tentar destruir uma instituição que é bem organizada e que funciona bem. É mais fácil destruir instituições que são relativamente frágeis. Então, mas o BNDES está sobrevivendo de uma maneira incrível, eu acho, assim, porque o ataque... E sobreviveu aos anos do Fernando Henrique, onde foi transformado numa casa no braço de privatização. Né? Mas sobreviveu por quê? Porque tinha uma burocracia, né? O pessoal fala muito mal do setor público, mas ali há muito uma competente, né? competente, capacitada, formada com sangue, suor e lágrimas, que está dedicado ao desenvolvimento nacional. E essas coisas são importantes de criar e defender, porque se você destrói para construir de volta é muito complicado. Então eu dizia, aqui a gente não tem mais um banco de desenvolvimento, mas tem um banco de comércio exterior e tem um banco nacional e pode dar crédito subsidiado. Então, eu não estava dizendo vamos deixar de dar crédito. Eu estava dizendo a sua ideia era subir juros para tentar equilibrar um pouco de reservas, né? Quando você estava lá. A gente precisa fazer um colchão de reservas. Se não fizer um colchão de reservas, o que vai acontecer? No momento em que a situação... Que já para o ano que eu estava falando disso, que era 2011, 2012, a situação já estava... Quando você estava lá, né? Não, você vê, isso eu acho legal... A situação já estava complicada. Então, nessa situação, sem reservas, o que acontece? Você tem uma corrida sobre o peso e você eventualmente... Foi exatamente o que aconteceu. Porque se a gente pegar... E entre outras coisas, explica por que a Cristina, o candidato a Cristina, perde em 2015. Eu sempre digo, é dessas coisas, é difícil dizer o que é melhor, porque a Dilma ganha em 2014, né? Dilma contra o Aécio, finalmente, né? Para o segundo turno com o Alessio, ganha, mas não leva, né? A esquerda vai pela Dilma, ela vai num discurso progressista, mas aí eles tentam dar para trás, porque foi o Lula, que lembrar, foi o Lula que botou o Levi. Né? O Lula que disse, não, vamos botar a coisa, vamos fazer o Meirelles, né? Ele queria o Meirelles, na verdade. Ele até também queria o Trabuco, né? Se falava, não sei quem era o número 1 da lista, mas foi, ou seja, o Levi não era o Nelson. Ele é um genérico, né? Ele é um genérico de Meirelles. Era um genérico neoliberal. Então... ou seja, o Brasil ganhou a esquerda, mas levou um governo, ou seja, pelo menos na parte da Fazenda, levou um ajuste neoliberal, entendeu? Por quê? Claro. Porque estava o Levi. Violento. Na Argentina, a Cristina perde em 2015 e vem um ajuste neoliberal pesado. Então, mas acabou sendo melhor, né? É difícil dizer, entendeu? É uma coisa complicada de dizer, mas para vocês verem como, com todas as diferenças, os resultados não são tão diferentes. Agora, o Brasil, o que é diferente é o que o Paulo estava falando, exatamente, é o ter reservas. Isso permite ao Brasil, inclusive ao Guedes, ter uma situação mais confortável. Então, Matias, e olha que interessante, só para dar números, né? A gente fala muito isso no curso, e para quem estuda Brasil e Argentina, tem uma coisa curiosa, porque o real e o peso e o dólar estavam alinhados ali de 1 para 1, né? Foi um momento cabala, né? E hoje, olha como a coisa correu. O peso, quanto está o câmbio hoje? 70 pesos por dólar. Né? Isso é oficial. Se você for olhar o Blue está quanto? 120, né? Então, aí você vê uma... Visto em algum tempo. Eu paro de olhar pesos, né? Que seja 100 pesos. Né? Bem acima de 100. Então, aí você vê uma ruptura de padrão monetário e a pergunta é, mas o Brasil, o caminho natural do Brasil deveria ter sido esse. Eu acho que não foi por conta das reservas, porque senão a gente ia ter um real de R$30, R$40, R$50 por dólar. Né? Tranquilamente. Não fosse as reservas... Né? Isso quase todo mundo fez. Ou seja, a regra do novo sistema financeiro internacional é a própria China. As pessoas acham que a China é o próximo país hegemônico. A China está disputando em muitas áreas e é importante, há que entender isso, tem implicações para a gente.
no Brasil, na Argentina. É importantíssimo. Por quê? Porque é uma disputa tecnológica. Eles entram na a gente está se integrando perifericamente com o Sul, como a gente se integrou antes com o Norte perifericamente. Agora, a China está sentada em mais de 3 trilhões de dólares. Entendeu? A gente está virando periferia do Sul, né? A gente é periferia da periferia. Né? Mas há que entender que a China é periférica, no sentido que a China está sentada. Sabe? As reservas dos bancos centrais mundiais têm 2% de renminbi. 60% é dólares. Então, há que entender isso, entendeu? Então, a própria China precisa, ou seja, a China precisa ter reservas fantásticas de dólares para poder fazer política nacionalista, tal, de industrial, e a coisa toda. Imagina a gente. Então, essa é uma regra assim, meio básica. E a gente precisava ter mais controle de capital também. Essa é outra coisa. A gente precisava evitar essa coisa de fuga de capital, essa coisa de treino local. Então, você precisa dar as duas coisas, né? Como os gringos dizem, carrot and stick, né? A cenoura e o chicote, o cacetete. Você dá uma dura, né? Dizendo, não, tem controle de capital, não pode, tal, é ilegal, e você dá uma cenourinha também, porque senão a coisa não funciona. Então, é uma mistura das duas coisas. Vamos lá, a gente já estamos com uma hora e meia. Aqui, mas estou preocupado que a gente não está deixando a Isa falar, Matias. Desculpe. Só vou introduzir então uma pergunta, você já tocou no assunto do período Kirchner aí. Queria que vocês comentassem um pouco do ponto de vista da complexidade econômica nos anos Kirchner. Ela teria aumentado ou diminuído em relação ao período anterior? E qual é a comparação sobre isso que pode ser feita com o governo do PT? Os anos PT, né? Lula e Dilma. Foi industrialista, né, Matias? Vou deixar o Paulo falar mais disso, mas eu acho que aumentou, mas não na proporção que é necessária. É curioso, porque a gente vê um aumento da indústria, por exemplo, na era Lula, a produção industrial brasileira aumentou 25%. Foi o único impulso industrial, só que ele vai ali 2003 até 2006, 2007, depois já para, daí começa a estabilizar e depois já cai, né? Então, a minha sensação é que a gente teve uma espécie de um suspiro de industrialização. Nos Kirchner, acho que também foi por aí, né, Matias? Mas fraco, isso. Né? É muito fraco, é baseado em coisas que, na verdade, o que volta é muito ligado exatamente aos setores que são competitivos internacionalmente, que estão ligados ao boom agroexportador, que está ligado ao boom das commodities. Há muita dificuldade. Eu sempre, assim, reclamando internamente de volta de forma amigável, coisas que preocupam. Eu sempre dizia, a gente não tem um símbolo. Os símbolos são importantes, eu digo, sabe? A cor do carro nacional, entendeu? O Juscelino dirigindo um Fusquinha, entendeu? Que o Itamar vai lá e tenta fazer de volta meio de forma ridícula, mas é isso. Os símbolos são importantes. Brasília é um símbolo. Nova York tem outras coisas, né? De transferir, mas meu ponto, essas coisas também são importantes. Eu sempre dizia, eu estou chocado que a gente, por exemplo, a Argentina a gente sabe já há muito tempo da ideia mesmo antes do carro elétrico, por conta dos telefones e não sei o quê, a importância das baterias, dos aviões hoje em dia, né? Coisa das baterias de lítio. A Argentina, o lítio no mundo está basicamente em 3 países: Bolívia, Chile e Argentina. As reservas de lítio são fantásticas. Você falou Chile? Chile, o Chile também. Chile, então. Chile, Bolívia e Argentina. São os 3 que têm. O Chile novo Potosí. É o novo Potosí. Isso, é o novo Potosí. Eu digo, o que a gente tem que fazer, em vez de só exportar o lítio, a gente vai contrabandear, valor, né? A gente vai contrabandear pelo Rio da Prata ali, vai contrabandear o lítio. O que a gente precisa é carro elétrico. Mesmo que o carro elétrico seja, sabe, um carro elétrico para consumo nacional, mas a gente pelo menos adiciona valor. A gente adquire tecnologia, faz as baterias, de repente a gente, sabe, faz bateria e vende para lá. Gasta em quê? Produzir os engenheiros, o pessoal que vai fazer as coisas que eu digo. A gente tem capacidade, não é falta de capacidade. A Argentina exporta satélite, o Brasil exporta avião. Ou seja, a capacidade nacional existe. Agora, ela é difícil de adquirir. É trabalho, por isso que o nome é complexidade, porque é difícil. Se fosse fácil, qualquer um era desenvolvido. Então, o ponto essas coisas, houve pouca política industrial. Eu vou dizer isso. O Matias Culfas, que está no Ministério da Produção na Argentina, eu acho que os 2 erros foram a falta de reservas e uma política industrial mais dura. Ele não fala das reservas tanto, mas ele fala da falta de uma política industrial dura. Ou seja, essa lição foi incorporada dentro do peronismo, que não foi suficiente o que foi feito. Agora, daí, é o que eu sempre digo,
é mais fácil falar de fazer política industrial do que realmente fazer, porque é complicado. Claro. Porque há uma série de coisas internacionais que fazem que é difícil fazer... né, para não dizer que proíbem, né, Matias? Para não dizer que proíbem, né? Então, essas coisas Tudo são complicadas. Joga contra. Isso, é muito complicado. A própria elite nacional, mas tem também as intervenções dos Estados Unidos. Eu acho que é importante não esquecer que a virada para a direita na América Latina tem um papel norte-americano importante. Esse papel norte-americano importante é para parar a entrada chinesa, para parar também projetos nacionais que estavam integrando via África, via Terceiro Mundo, que BRICS, que achavam que era uma independência indevida e, portanto, há dedos na Lava Jato, no caso brasileiro dos Estados Unidos, nos casos das acusações também de lawfare contra a Cristina na Argentina, no caso do golpe da Bolívia, e se vocês podem ir no embargo brutal que há para lá de volta. Há muitos problemas na Venezuela, a Venezuela não industrializou, a Venezuela não acumulou reserva, você pode ir, já há uma série de problemas graves na Venezuela. Agora, as sanções americanas à Venezuela são brutais. Então, essas coisas todas são importantes de lembrar, entendeu? Há um jogo geopolítico do processo de desenvolvimento que não pode ser esquecido e que, obviamente, é relevante nesse contexto, que explica por que a gente também não conseguiu fazer mais do que fez. Né? O Paulo estava falando sobre o caso brasileiro, o que aconteceu durante os Kirchner. De volta, os Kirchner, acho que em muitos casos mais organizados, inclusive, do que no caso argentino, no caso brasileiro. Eu vou sempre dizer, eu fui muito, nesses anos todos da esquerda da América Latina, eu fui muito ao Equador. E no Equador, porque eu tinha amigos lá, porque eu encontrei em 2001, muito antes dele ser presidente, quando eu fui uma vez lá dar uma palestra, o Correia. E o caso equatoriano é um caso de um time que era extremamente consciente, eles entendiam absolutamente todas as limitações que eles tinham, da dolarização, da dificuldade de não ter, sabe, no caso deles, economia de escala, e nem por isso, saber das coisas não necessariamente não adiantou nada, né? Que você possa transformá-las. Então, nesse caso, às vezes é trágico, entendeu? Eu acho que o caso do Equador é um caso muito triste. Beleza. Você tem um diagnóstico, mas não... Então, eu vou fazer uma última pergunta que eu tenho, depois eu acho que vocês ficam livres aí para fazer suas considerações finais, aí a gente já encaminhar para o encerramento. Bom, você falou dessa questão da escala, né? O que vocês acham do papel que o Mercosul poderia desempenhar com isso? Ou, enfim, uma integração regional entre os países da América Latina, ou se isso não seria possível, em razão das especificidades de cada um, e de serem muito, muito díspares, né, em relação um ao outro. Mas talvez a Argentina e o Brasil tenham alguma semelhança maior, mas como que vocês enxergam isso? E se o Mercosul ele poderia cumprir algum papel ou não? Como é que ele se insere nessa lógica? Então, essa basicamente seria a pergunta. Tá com vocês a palavra. Deixa eu só falar rapidinho, Matias, aí você me enriquece minha resposta, mas assim, não tem nada melhor da ótica de comércio, da própria teoria do comércio, de comércio intra-indústria. Comércio intra-indústria é um negócio que funciona super bem, né? Porque ele permite uma especialização inteligente, né, dentro do setor industrial, né? O que é ruim é um comércio assimétrico, né, de um cara que não tem indústria contra um cara que só faz commodities, por assim dizer, né? Então, na minha cabeça, o Mercosul sempre foi a saída natural, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, porque é o comércio intra-indústria mais fácil que a gente pode fazer. Você olha a Ásia, um dos papéis, uma das catapultas fundamentais para a Ásia de desenvolvimento foi o comércio intra-indústria, China, Coreia, Japão, apesar de todas... E vejam que os conflitos lá são absurdamente maiores do que os nossos, né, Matias? A gente tem algumas divergências no futebol e tal, mas quando você pega Coreia do Sul e Japão e China, assim, dá para os caras se matarem, mas o comércio intra-industrial deles é fundamental, né? E no Brasil, a gente teve um momento, né, que foi até meio sem querer, que a gente já falou, porque o FHC e o MENA, eles queriam usar o Mercosul como uma liberalização, mas acabou que nos Kirchner e no Lula virou meio que uma proteção, né? Mas, enfim, eu queria te ouvir um pouco também sobre isso, né? Eu acho que aí você tocou um ponto. Acho que a ideia de integração é a ideia que está lá na CEPAL. Ou seja, o Prebisch já falava da ideia de integração, não como essa coisa do livre comércio, porque, obviamente, ele não era a favor de livre comércio. Ele teve lá o debate que eu digo, a gente fala muito do
do Gudin e Simonsen no Brasil, mas tem um debate lá que tem pouco explorado, que só tem poucas coisas escritas nos jornais dos anos 50 entre Prebisch e Gudin no Brasil. O Prebisch é convidado a dar palestra na FGV, etc. Então, o Prebisch falava de integração exatamente no sentido de aumentar as economias de escala. Ele diz, não dá para todo mundo fazer industrialização na América Latina, mas uma integração na qual você faz economias de escala é para ser um processo de industrialização a nível regional. A América do Sul, a América Latina tem 500... A América Latina é maior do que os Estados Unidos. Ou seja, como mercado potencial, se a gente tivesse renda per capita mais elevada, é um mercado gigantesco. Então, obviamente, é inviável pensar na América Central e no México, que estão integrados para os Estados Unidos de uma forma que é pouco viável pensar, né, uma integração com a gente. Agora, a gente está integrado, a gente tem os mecanismos, a gente tem a Unasur. Agora, qual é o entrave a fazer isso? E o Paulo está coberto de razão. Exatamente. A lógica, embora não se falasse em termos de especialização intracomercial, intraindustrial, né, nos anos 50, 60, porque essa literatura é posterior, a lógica é a mesma, né? É uma lógica de retornos crescentes, é uma lógica de retorno de escala, de que você vai ter uma especialização, como ele disse, inteligente. Isso, obviamente, faz sentido. Aí, o problema que a gente tem no momento de volta não é um problema econômico, ou seja, isso é possível. O problema que a gente tem é um problema político. Esse problema político é que é muito difícil ver uma solução a médio prazo. Porque esse é o momento que é ideal exatamente para isso. Porque como há uma disputa hegemônica entre os Estados Unidos e a China, porque os Estados Unidos decidiu fechar certas coisas. Acabou, olha só. Então, agora falando, a capa segura um segundo. A coisa capa da The Economist que chegou hoje, né? Que diz, olha só. Trade without trust. Trade without trust. Como é que os países ocidentais vão lidar com a China? Então, nesse momento, onde os Estados Unidos está ficando mais protecionista, os Estados Unidos mais explicitamente, porque os Estados Unidos sempre falam de política industrial, mas eles mais explicitamente falam de política industrial. Eles rasgaram a fantasia, como a gente diz. Exatamente, estão obrigados a fazer isso. Então, abre um espaço para a gente fazer. Nesse espaço, a Argentina deu uma virada. Não tem um governo neoliberal, graças a Deus. Tá bom, mas tem uma pandemia. Mas o Brasil tem um governo, entendeu? Fascista neoliberal. É uma espécie de Quem sabe venha uma virada aí, porque vai ser seguido de um colapso, né? Se for na linha da Argentina. Entendeu? Mas isso é um problema político, não é um problema. Entendeu? E, por sinal, o problema brasileiro, e de volta, nesse sentido, vamos lá. Quem é fundamental nessa história é o Brasil, porque é o mercado maior, porque é o país mais dinâmico, porque é o país maior. O que o Brasil fizer rola no resto da América Latina. O líder, né? Se o Brasil puxar um processo dessa natureza, a Argentina vai junto e o Brasil tem capacidade de puxar todo mundo nisso aí, entendeu? Uhum. Provavelmente não a Colômbia, porque é muito ligada pela coisa do narco, etc. Os Estados Unidos mas de resto, boa parte da América do Sul ia com o Brasil nisso aí. Então, o problema é problema político, e é um problema político que, fundamentalmente, nesse momento, está associado ao problema brasileiro. Você vê como o Bolsonaro é problemático. O Bolsonaro não é problemático para o Brasil. O Bolsonaro é problemático para todo mundo. Na Argentina, o pessoal tem que ter preocupação com o Bolsonaro. Entendeu? A gente tem que fazer um curso, você falando em portunhol, um curso sobre o Brasil para o pessoal na Argentina. Entendeu? Sobre a ascensão e queda do Brasil. Porque mesmo. A coisa do Bolsonaro é muito problemática para todo mundo. Então, é esse que eu acho que é o problema. Um problema político ligado ao Brasil. Mas de resto, eu subscrevo e assino embaixo o que o Paulo falou. Tá certo. Beleza. Bom, agradeço a vocês aqui por essa conversa. Ainda. Foi muito legal. Né? Depois de uma quase 2 horas. Você é muito generosa com a gente. Mas vários aprendizados aqui, vários aprendizados que, enfim, coisas muito interessantes. E já deixamos o link aqui embaixo do curso para quem, enfim, se interessar, se inscrever, se inscrevam, porque imagino que seja muito legal depois dessa conversa aqui que a gente teve. Deixa eu agradecer também, Zé, agradecer o Portal da Disparada, agradecer o Matias também pela conversa, e se deixasse aqui a gente ia embora. Eu adoro te ouvir, Matias. Eu, por mim, ficaria mais umas 3, 4 horas. Pra gente aqui é uma lição gigante. Eu também adoro te ouvir, aparentemente. Aberto ao monólogo. Mas, enfim, só agradecer e, enfim,
Eu que agradeço. Eu que agradeço. Show de bola. São muito generosos. E eu espero que o pessoal se inscreva no curso, que o pessoal aproveite o curso e que eles gostem do curso. Eu agradeço. Espero vocês me convidarem, eu venho para falar de outras coisas que sejam com certeza menos apaixonantes e que eu dei espaço para as outras pessoas falarem também. Boa, com certeza. Valeu, a Joia, Matias. obrigada para quem acompanhou até agora também. E até uma próxima. Obrigado, Isa. Valeu. Tchau, gente.